Aproxima-te, irmão. Preciso contar-te algo que guardo como quem guarda uma pedra no bolso, pesada, mas necessária para não flutuar longe demais da terra. É sobre o momento em que descobri que as coisas mais valiosas da tua vida nunca foram realmente tuas. E essa compreensão, meu amigo, muda absolutamente tudo. Corria o ano de 1982. Encontrava-me em Montevidéu. Embora pudesse ter sido qualquer cidade do mundo, porque, quando vives de levar canções de um lugar para outro, começas a perceber que todos os lugares são basicamente o mesmo palco com diferentes rostos a olhar-te da escuridão. Acabara de regressar de cantar em pequenos teatros do interior, lugares onde as pessoas ainda acreditam que a música pode mudar algo, onde ainda se sentam em silêncio e escutam como se as tuas palavras fossem medicina. Cheguei a casa com aquela sensação estranha que tens quando passaste dias a falar, mas nunca disseste realmente nada importante, quando estiveste rodeado de pessoas, mas te sentes completamente sozinho, quando todos te chamam mestre, mas tu sabes que por dentro continuas a ser aquela criança assustada que alguma vez foste. Naquela noite, irmão, quando abri a porta da nossa pequena casa nos arredores da cidade, esperava encontrar o que sempre encontrava: a Lucia a preparar algo na cozinha com aquele avental amarelo que se recusava a deitar fora, embora estivesse manchado e velho, e a nossa pequena Clara, de 5 anos, a desenhar no chão aqueles desenhos que só as crianças conseguem fazer, onde o sol é roxo e os pássaros são maiores do que as casas, porque no mundo das crianças as coisas importantes são grandes, e as coisas grandes nem sempre são importantes. Mas deixa-me falar-te primeiro da Lucia, porque precisas de entender quem ela era para compreender o que veio depois. Nós tínhamos nos conhecido quando eu não era ninguém, quando ainda trabalhava numa fábrica durante o dia e cantava em bares à noite por uns poucos pesos que mal chegavam para o aluguer. Ela trabalhava numa biblioteca, um trabalho silencioso para uma mulher que era tudo menos silenciosa por dentro. Tinha aquela maneira de ver o mundo como se tudo fosse um livro à espera de ser lido, como se cada pessoa trouxesse escrita uma história que valia a pena conhecer. E quando me olhou pela primeira vez, irmão, senti que finalmente alguém estava a ler a minha história completa, não apenas os capítulos bonitos que mostrava a toda a gente. Casamo-nos numa terça-feira chuvosa num cartório sem convidados nem flores. Apenas nós dois e um funcionário que parecia mais interessado em terminar o seu turno do que em casar-nos. Mas quando dissemos que sim, quando nos olhamos nos olhos e prometemos caminhar juntos, mesmo que não soubéssemos para onde, senti que pela primeira vez na minha vida algo fazia sentido completo. E depois chegou a Clara. Quando a Lucia me disse que estava grávida, estávamos a comer na cozinha, naquela mesma mesa onde agora como, sozinho. E lembro-me que ela ficou calada um momento demasiado longo. Esse tipo de silêncio que tem peso, que tem forma. E então disse muito suave, tão suave que quase não a ouvi: vamos ter um bebê. E eu, irmão, eu que sempre tinha tido palavras, que vivia das palavras, fiquei completamente mudo. Só consegui pegar na mão dela e apertá-la como quem se agarra a uma corda quando está a cair. A Clara nasceu no inverno, em julho, num hospital público, onde as paredes estavam pintadas daquele verde, triste que todos os hospitais têm, como se tivessem escolhido a cor exata da esperança cansada. Quando a enfermeira a colocou nos meus braços pela primeira vez, tão pequena, tão frágil, embrulhada numa manta branca que era demasiado grande para ela, pensei que nunca na minha vida tinha segurado algo tão importante, tão real, tão meu e tão alheio ao mesmo tempo. Chamamos-lhe Clara porque a Lucia disse que esse nome significava brilhante, luminosa, e quando olhei para aquela criatura diminuta com os olhos fechados e os punhos cerrados como se estivesse a lutar com o mundo desde o primeiro segundo, pensei que sim, que brilhante era exatamente a palavra correta. Os primeiros anos, amigo, foram difíceis daquela maneira particular em que as coisas que valem a pena são difíceis. Eu continuava a cantar em qualquer lugar que me aceitasse, teatros pequenos, penhas, festivais onde te pagam com comida e aplausos.
A Lucia tinha deixado a biblioteca para cuidar da Clara. E embora nunca o tivesse dito, eu sabia que sentia falta dos livros. Sentia falta daquele mundo silencioso onde podia perder-se entre páginas. Mas quando a via com a Clara, a ler-lhe histórias com aquelas vozes engraçadas que fazia para cada personagem, vi que ela tinha encontrado uma história melhor do que qualquer uma das que tinha lido. Estava a escrever a sua própria história, a nossa história. A Clara cresceu como crescem todas as crianças, demasiado rápido e demasiado lento ao mesmo tempo. Um dia, era um bebé que não podia fazer nada sem ajuda. E no seguinte era uma menina de 5 anos que tinha opiniões sobre tudo, que te olhava com aqueles olhos enormes e te perguntava coisas impossíveis como por que o céu é azul, para onde vão as pessoas quando morrem, se os cães têm sonhos. E eu tentava responder-lhe com honestidade, mas a verdade é que na maioria das vezes não tinha a mínima ideia, só improvisava como improvisava as minhas canções, esperando que algo verdadeiro saísse do nada. Naquela tarde de que te quero falar, elas tinham ido ao mercado do Porto. A Lucia queria comprar peixe fresco porque era sexta-feira. E tínhamos a tradição, uma tradição pequena e tola que tínhamos inventado nós, de comer peixe às sextas-feiras enquanto a Clara escolhia a sobremesa. Apanharam o autocarro número 47, o que desce pela Rambla e para mesmo em frente ao mercado. Era um dia comum, uma sexta-feira como qualquer outra, com aquele céu de Montevidéu que nunca decide se vai chover ou se vai brilhar o sol, e a Lucia tinha me dito antes de sair com a Clara pela mão: voltamos antes do anoitecer, prepara mate. Essas foram as suas últimas palavras para mim, irmão. Voltamos antes do anoitecer, prepara mate. Palavras tão comuns, tão normais, tão cheias da ilusão de que amanhã vai existir igual a hoje. Eu fiquei em casa a praticar uma canção nova. Uma dessas canções que escreves quando acreditas que tens algo importante para dizer, mas na realidade estás a dizer o mesmo que já disseste, 1000 vezes com palavras apenas diferentes. Estava concentrado em encontrar o acorde correto. Esse acorde que faz com que uma canção passe de ser boa a ser algo que as pessoas recordam quando ouvia as sirenes. Vivíamos perto de uma avenida principal. Por isso as sirenes eram comuns, ambulâncias, polícia, bombeiros, o som constante de uma cidade que nunca deixa de ter emergências. Mas estas sirenes, amigo, estas soavam diferentes. Soavam como se algo muito mal estivesse a acontecer, como se o mundo se estivesse a partir em pedaços lá fora. Não pensei muito nisso naquele momento. Continuei com a minha guitarra, continuei a procurar esse acorde impossível, continuei a viver na ilusão de que a minha vida era o que estava a acontecer dentro daquelas 4 paredes e não o que estava a acontecer lá fora no mundo real. Passou 1 hora, talvez 2. O sol começou a descer e a casa encheu-se daquela luz alaranjada que os entardeceres na costa têm, essa luz que faz com que tudo pareça estar em chamas suaves. Preparei o mate como a Lucia me tinha pedido, pus a chaleira ao lume, tirei a erva, arranjei o mate com esse cuidado exagerado que pões nas coisas pequenas quando estás à espera de alguém que amas. E esperei. E esperei. E a luz foi ficando mais escura e o mate foi arrefecendo e algo dentro de mim, algo que não tem nome mas que todos conhecemos, começou a mover-se com inquietação, como um animal enjaulado que sente perigo mas não sabe de onde vem. Quando bateram a porta, irmão, soube antes de abrir que a minha vida tinha terminado. Não terminado como se eu fosse morrer, mas terminado como se a vida que tinha conhecido, a vida que tinha construído, a vida em que era marido e pai e homem com futuro, essa vida tinha chegado à sua última página e alguém estava prestes a fechar o livro para sempre. Eram 2 polícias, um homem mais velho com aquela cara cansada que as pessoas que viram demasiadas coisas más têm, e uma mulher jovem que parecia estar a aprender ainda como dar más notícias sem se quebrar. E disseram-me o que tinha acontecido com aquelas palavras que as pessoas usam quando têm de destruir o teu mundo, mas manter-se profissionais, quando têm de ser o mensageiro da tragédia, mas não podem permitir-se sentir a tragédia porque se o fizerem não poderiam continuar a fazer o seu trabalho. Houve um acidente, disseram. O autocarro número 47. Um caminhão perdeu os travões na descida perto do porto.
O condutor do autocarro tentou desviá-lo, mas o caminhão era demasiado grande, ia demasiado rápido. O autocarro capotou, caiu pelo aterro para a água. Houve vítimas, disseram, usando essa palavra vítimas como se as pessoas fossem coisas que acontecem aos acidentes, e não pessoas com nomes, com vidas, com famílias à espera delas em casa com mate preparado. A sua esposa e a sua filha, disseram. Lamentamos muito. Precisamos que venha conosco para a identificação. Lembro-me que assenti. Lembro-me que peguei na minha jaqueta. Lembro-me que caminhei para o carro da polícia como um homem a caminhar num sonho. Ou melhor, num pesadelo. Mas desses pesadelos onde sabes que estás a sonhar, mas não consegues acordar por mais que tentes. No hospital, levaram-me para uma sala que era toda branca, demasiado branca, como se o branco pudesse limpar a morte, como se o branco pudesse fazer com que o que estava prestes a ver fosse menos real. E quando descobriram esses lençóis, irmão, quando vi a Lucia e a Clara ali deitadas, tão quietas, tão frias, tão claramente ausentes desses corpos que até há umas horas tinham estado cheios de vida, senti algo partir-se dentro de mim. Não com um som forte, mas com um silêncio ensurdecedor, como quando se parte algo tão importante que o mundo inteiro para testemunhar a ruptura. A oficial jovem perguntou-me se podia confirmar que eram elas. E eu quis gritar-lhe, quis dizer-lhe, claro que são elas. Eram elas, porque o que estou a olhar são apenas as casas vazias onde viviam, são as roupas que deixaram, quando foram para algum lugar onde já não precisam de roupas, nem de corpos, nem de nada, que eu possa tocar ou segurar ou trazer de volta. Mas só disse sim. São elas. E assinei os papéis que me puseram à frente sem os ler, porque que importava o que diziam, que importavam as palavras num momento onde as palavras tinham perdido todo o seu significado. Os dias seguintes, meu amigo, foram como viver debaixo de água. Tudo chegava amortecido. Tudo se movia em câmara lenta. Houve um funeral. Veio gente, disseram coisas, mas eu não estava realmente lá. Estava a flutuar por cima do meu próprio corpo, a olhar para este homem que era eu, mas que já não me reconhecia, este homem que assentia quando as pessoas lhe davam os pêsames, que agradecia quando lhe traziam comida que não podia comer, que ficava parado em frente a 2 caixões pequenos, perguntando-se como era possível que um caminhão sem travões pudesse apagar todo um futuro, todas as conversas que nunca teríamos, todos os aniversários que não celebraríamos, todas as vezes que a Clara não me chamaria pai nunca mais. Depois do enterro, a casa ficou em silêncio. Um silêncio diferente do silêncio normal. Um silêncio que gritava. Um silêncio cheio de todas as vozes que já não estavam. Sentei-me no chão do quarto da Clara, rodeado dos seus brinquedos, dos seus desenhos, da sua roupa pequena que ainda cheirava a ela, e pensei em ficar ali para sempre, em deixar que o tempo passasse sobre mim, como água sobre uma pedra, até que me desgastasse, completamente e desaparecesse. Mas então, irmão, então aconteceu algo estranho. No meio desse silêncio terrível, ouvi a minha própria respiração, entrando e saindo, entrando e saindo. E dei-me conta de que o meu corpo continuava a funcionar, embora eu não lhe tivesse dado permissão. Continuava a respirar, embora eu não quisesse respirar. Continuava a bater, embora eu sentisse que o meu coração deveria ter parado no mesmo momento em que os seus corações pararam. E nessa respiração involuntária, encontrei algo, uma pequena voz dentro de mim que dizia muito suave, quase num sussurro: ainda estás vivo. Isso significa que isto ainda não termina. Isso significa que há algo mais à tua espera, do outro lado desta dor. Olha, se chegaste até aqui nesta história, se estiveste a escutar esta dor que estou a partilhar contigo, então já és parte disto. Já és parte desta família invisível que formamos todos os que conhecemos a perda, todos os que tivemos de aprender a continuar a respirar quando parecia impossível. E quero que saibas algo importante. Quero que sintas que este espaço é teu também.
Não sou só eu a falar para o vazio, somos nós, tu e eu, sentados juntos na escuridão, a partilhar estas verdades que doem, mas que também curam. Se esta história te está a tocar de alguma forma, se estás a sentir algo que precisas de dizer, por favor, escreve-o abaixo nos comentários. Conta-me a tua história, partilha a tua dor, a tua esperança, a tua pergunta. Porque a cura nunca vem de estar sozinho, vem de saber que outros caminharam este mesmo caminho escuro e encontraram luz do outro lado. E se queres que continuemos a ter estas conversas, estas reflexões que vão além do superficial, convido-te a ficares, a subscreveres, não por mim, mas por ti, porque todos precisamos de lembretes de que não estamos sozinhos nisto, de que há beleza mesmo na dor quando a partilhamos. Diz-me também que outros temas queres que exploremos juntos, que outras verdades precisas de ouvir. Este canal existe para ti, para nós, para todos os que procuramos significado no caos. Não voltei a cantar durante quase um ano inteiro. A guitarra ficou no seu estojo a acumular pó, convertida num objeto morto, mais numa casa cheia de objetos mortos, coisas que tinham pertencido a pessoas que já não existiam. Vendi a casa porque não podia continuar a viver entre fantasmas. Mudei-me para um apartamento pequeno no centro onde não conhecia ninguém, e ninguém me conhecia a mim, onde podia ser anônimo na minha dor, onde não tinha de fingir que estava bem quando as pessoas me perguntavam como estava. Porque essa é outra coisa que ninguém te diz sobre o luto, irmão, que as pessoas esperam que estejas bem eventualmente, que depois de uns meses ou um ano, possas voltar a ser a pessoa que eras antes, como se a perda fosse uma doença da qual te recuperas em vez de uma amputação com a qual aprendes a viver. Passava os dias a caminhar pelas ruas de Montevidéu sem rumo fixo, a olhar para as famílias, para os pais com os seus filhos, para os casais de mãos dadas, e sentia uma mistura estranha de inveja e pena. Inveja porque eles ainda viviam na ilusão de que as coisas permanecem, de que o amor pode proteger as pessoas do destino. Pena porque sabia que mais cedo ou mais tarde todos descobriríamos o mesmo, que tudo é temporário, que tudo se vai, que o chão debaixo dos nossos pés é sempre mais frágil do que acreditamos. Uma noite entrei numa igreja. Não porque fosse religioso, nunca o tinha sido, realmente, mas porque estava a chover e precisava de um lugar onde me sentar, e a igreja estava vazia e silenciosa. Sentei-me no último banco e olhei para o altar onde havia uma imagem de Cristo na cruz, a sofrer, a sangrar, a morrer, e pensei que estranho que adoremos o sofrimento, que façamos da dor o centro da nossa fé. E então compreendi algo. Compreendi que talvez não adoremos o sofrimento, mas a capacidade de o atravessar, a possibilidade de que haja algo do outro lado da dor que valha a pena a viagem através do inferno. Um padre velho aproximou-se de mim, sentou-se ao meu lado sem dizer nada durante um longo tempo, e depois perguntou muito suave se precisava de falar. E eu, que tinha guardado silêncio durante meses, que não tinha falado com ninguém sobre o que sentia realmente, comecei a contar-lhe tudo. Contei-lhe sobre a Lucia, sobre a Clara, sobre o acidente, sobre como cada manhã acordava à espera que tivesse sido um sonho, e cada manhã tinha de voltar a recordar que era real. Contei-lhe que me sentia culpado por estar vivo, que me sentia furioso com Deus ou com o universo, ou com o que quer que controle estas coisas, por as ter levado a elas e me ter deixado a mim. Contei-lhe que não sabia como continuar, que não sabia para que continuar, que tudo me parecia vazio e sem sentido. O sacerdote ouviu sem interromper, e quando terminei de falar, olhou para mim com aqueles olhos cheios de compaixão que algumas pessoas que viram muita dor têm, e disse-me algo que nunca esquecerei. Disse: filho, a dor que sentes é o preço exato do amor que tiveste. Se não doesse tanto, significaria que não amaste tanto, e o amor que partilhaste não desaparece só porque as pessoas desaparecem. Esse amor continua vivo em ti, continua a ser real, continua a importar. O teu trabalho agora não é recuperar do amor, é aprender o que fazer com todo esse amor que já não tem para onde ir. E, irmão, quando ele disse isso,
Algo mudou dentro de mim. Não se arranjou tudo magicamente. Não, deixou de doer. Mas senti como se me tivessem dado uma tarefa, um propósito, algo para fazer com esta dor além de simplesmente suportá-la. Comecei a perguntar-me para onde ia todo esse amor que ainda sentia pela Lucia e pela Clara. Todo esse amor que ficou em mim quando elas se foram. E dei-me conta de que o amor não precisa de um destinatário específico para existir, que o amor é algo que somos, não algo que fazemos, que podia continuar a amar mesmo quando as pessoas que amava já não estavam, para o receber. Comecei lentamente a reconstruir algo parecido com uma vida. Não a vida que tinha tido, essa estava irrevogavelmente perdida, mas uma vida nova, diferente, construída sobre as ruínas da anterior. Tirei a guitarra do estojo numa tarde chuvosa. Os meus dedos mal se lembravam de como formar os acordes depois de tanto tempo sem tocar. Mas quando comecei a tocar, quando deixei que a música saísse sem pensar demasiado no que estava a fazer, senti que a Lucia e a Clara estavam ali, comigo de alguma maneira. Não como presenças físicas, mas como algo mais subtil. Como a memória de uma melodia que não recordas exatamente, mas que sabes que existe em algum lugar profundo. Comecei a escrever canções novas, mas estas eram diferentes de qualquer coisa que tivesse escrito antes. Antes escrevia sobre amor, esperança, justiça, todas essas coisas grandes e abstratas que soam bem em canções, mas que nem sempre têm raízes na experiência real. Agora escrevia sobre perda, sobre o vazio, sobre como continuar a caminhar quando não sabes para onde vais, sobre encontrar beleza nas ruínas. E descobri que quando cantava estas canções, as pessoas respondiam de uma maneira diferente, mais profunda, mais real. Porque todos, absolutamente todos, perderam algo. Todos conhecem a dor de uma maneira ou de outra. E quando cantas sobre isso com honestidade, sem tentar adoçá-lo ou arranjá-lo, as pessoas sentem que finalmente alguém está a dizer a verdade. Conheci um homem num bar onde tinha começado a tocar outra vez. Um homem de uns 60 anos que ficou depois de todos terem ido embora. E me disse que tinha perdido o seu irmão num acidente de trabalho há 15 anos. E que nunca tinha conseguido falar disso realmente. Nunca tinha encontrado as palavras. Mas ouvindo-me cantar disse... Sentiu que alguém mais entendia, que não estava sozinho naquela dor particular que vem de perder alguém de repente, sem despedidas, sem última oportunidade de dizer amo-te. E chorou, irmão. Este homem grande e curtido chorou como uma criança. E eu chorei com ele. E ficamos ali os dois a chorar pelos nossos mortos, por todas as coisas que nunca dissemos, por todas as vezes que demos por certo que haveria um amanhã. Essa noite entendi algo fundamental. Entendi que a minha dor não era só minha. Era universal. Era humana. Era a condição de estar vivo, sabendo que todos os que amamos eventualmente se irão, ou nós nos iremos primeiro. E que o meu trabalho, o meu propósito, era transformar essa dor em algo que pudesse servir a outros, em canções, em palavras, em presença, na simples companhia de alguém que esteve no fundo do poço e encontrou o caminho de volta à luz. Passaram os meses e os anos, e aprendi a viver com a ausência de uma maneira que nunca teria imaginado possível. Não é que a dor desaparecesse, é que aprendi a levá-la de maneira diferente, não como uma carga que me esmagava, mas como algo que tinha mudado a minha forma fundamental, como a água que com o tempo desgasta a pedra e a transforma em algo novo. Comecei a notar que a minha maneira de ver o mundo tinha mudado completamente. Antes de perder a Lucia e a Clara, vivia focado no futuro, nos meus planos, no que queria alcançar, em construir uma carreira, em fazer um nome. Mas depois da tragédia, o futuro deixou de fazer sentido porque o futuro demonstrou ser uma mentira, uma ilusão, algo que acreditamos que nos pertence, mas que pode evaporar-se num segundo. Assim, comecei a viver de uma maneira diferente. Comecei a viver no presente de uma forma que nunca tinha feito antes. Quando tomava um café, realmente saboreava o café. Quando via o amanhecer, realmente via o amanhecer.
Quando alguém me falava, realmente escutava. Porque entendi que este momento agora mesmo é tudo o que realmente temos, tudo o que alguma vez teremos. E aqui está a parte que é difícil de explicar, irmão. A parte que soa a loucura, mas que é a verdade mais profunda que encontrei. Comecei a sentir que a Lucia e a Clara não tinham ido realmente embora. Não da maneira que pensamos quando dizemos que alguém se foi. Porque o que elas eram, a sua essência, o seu amor, o seu impacto no mundo, tudo isso continuava aqui, continuava a ser real. A Lucia vivia cada vez que eu tratava alguém com bondade porque ela me tinha ensinado a ser bondoso. A Clara vivia cada vez que eu via o mundo com assombro, porque ela me tinha ensinado a assombrar-me. Não tinham desaparecido, tinham se transformado, tinham se convertido em parte de mim de uma maneira que era mais permanente do que qualquer presença física poderia ter sido. Comecei a entender que quando amamos alguém, não estamos apenas a ter uma relação com um corpo, com uma pessoa específica. Estamos a conectar-nos com algo maior, com a própria vida a expressar-se através dessa forma particular. E quando essa forma desaparece, a vida não desaparece, só muda de forma, expressa-se de maneiras diferentes. Como a água que se evapora, mas continua a ser água. Como a energia, que se transforma, mas nunca se destrói. Como o amor que permanece mesmo quando o amado já não está. Isto levou-me a um entendimento ainda mais profundo, que mudou tudo. Dei-me conta de que quando amava a Lucia e a Clara dessa maneira particular, exclusiva, esse amor tinha limites. Era a minha esposa, era a minha filha, eram minhas de alguma maneira, e eu era delas. Mas quando morreram, quando esses recipientes específicos se partiram, o amor que continham derramou-se, expandiu-se, tornou-se algo sem limites. De repente encontrei-me a amar estranhos com a mesma ternura com que tinha amado a minha família. Via uma menina na rua e sentia o mesmo amor que tinha sentido pela Clara. Via uma mulher a carregar sacos pesados e sentia o mesmo desejo de ajudar que tinha sentido pela Lucia. O amor particular tinha se convertido em amor universal. E embora tivesse perdido as duas pessoas mais importantes da minha vida, tinha ganho a capacidade de amar a todos, de ver o sagrado em cada pessoa, de reconhecer que todos somos família, todos somos preciosos, todos somos temporários. Esta compreensão levou-me a mudar completamente a maneira como fazia a minha música. Já não cantava apenas para entreter ou para fazer uma carreira. Cantava porque tinha uma missão, uma mensagem que sentia que precisava de partilhar com o mundo. A mensagem era simples, mas radical, que o amor é mais forte que a morte, que a perda pode ser uma porta para uma compreensão mais profunda, que a dor, quando é atravessada completamente em vez de evitada, se converte em sabedoria, em compaixão, em capacidade de estar presente com o sofrimento de outros sem tentar arranjá-lo ou negá-lo. Comecei a receber cartas de pessoas que tinham ouvido as minhas canções, pessoas que me contavam as suas próprias histórias de perda, de dor, de como tinham encontrado consolo nas minhas palavras. E dei-me conta de que isto era o que a Lucia e a Clara me tinham dado com a sua morte. Tinham me dado a capacidade de ser útil de uma maneira que nunca teria podido ser se elas tivessem vivido. Tinham me partido tão completamente que agora tinha fendas por onde a luz podia entrar e sair, podia receber a dor de outros e devolver-lhes algo de esperança. Um dia, anos depois do acidente, estava a caminhar pela Rambla ao entardecer, nesse mesmo lugar onde a Lucia e a Clara tinham apanhado o autocarro naquele último dia, e senti algo que não tinha sentido há muito tempo. Senti paz. Não a paz que vem de que tudo esteja bem, mas a paz que vem de aceitar que nada nunca esteve nas nossas mãos, que nunca tivemos controle sobre nada, que a vida sempre foi esta coisa selvagem e imprevisível que faz o que quer sem nos pedir permissão. E nessa aceitação encontrei liberdade, a liberdade de deixar de resistir, de deixar de perguntar por quê, de deixar de viver num passado que não posso mudar, ou num futuro que não posso controlar, e simplesmente estar aqui, agora, a respirar, vivo, testemunha desta experiência estranha,
e milagrosa de ser humano. Hoje, irmão, quando as pessoas me perguntam sobre a Lúcia e a Clara, não lhes conto a história com tristeza. Conto-lhes com gratidão. Gratidão porque existiram, porque me escolheram, porque me ensinaram o que realmente importa. Porque verás, a maioria das pessoas vive toda a sua vida sem despertar realmente, vive em piloto automático, dando por certas as coisas importantes, acumulando posses, perseguindo conquistas, preocupando-se com tolices. E depois algo terrível acontece, algo que quebra a ilusão. E de repente vês com clareza absoluta o que sempre esteve ali, mas que não podias ver. Vês que tudo é precioso porque tudo é temporário, que cada momento é único e irrepetível, que cada pessoa que conheces é um milagre ambulante, um conjunto impossível de átomos que de alguma forma ganharam consciência e estão aqui agora mesmo a partilhar este espaço contigo antes de se dissolverem de volta no universo. A Lúcia e a Clara deram-me esse presente, o presente de despertar, e sim, o preço foi terrível. O preço foi perdê-las, mas agora que vivi com essa perda durante tantos anos, agora que vi o que está do outro lado da dor mais profunda, posso dizer com honestidade que não mudaria nada. Não mudaria ter conhecido esse amor mesmo sabendo como terminaria. Não mudaria os anos que tivemos juntos por uma vida mais longa, mas mais adormecida. Não mudaria esta sabedoria dolorosa pela ignorância confortável. Aprendi que o propósito da vida não é evitar a dor. É abrir-se completamente à experiência de estar vivo. E isso inclui tanto a alegria como o sofrimento, tanto o amor como a perda, tanto o nascimento como a morte. Tudo é parte do mesmo tecido. Tudo é necessário. Tudo é sagrado. Quando canto agora, canto para todos os que estão a sofrer, para todos os que perderam algo precioso, para todos os que se sentem partidos e não sabem como continuar. E digo-lhes o que gostaria que alguém me tivesse dito nos meus momentos mais sombrios. Digo-lhes que vão sobreviver a isto, que a dor não durará para sempre nesta intensidade devastadora, que eventualmente aprenderão a levar a perda de uma maneira que lhes permita continuar a viver, continuar a amar, continuar a encontrar momentos de beleza no meio do caos. Digo-lhes que os seus entes queridos não se perderam, que nada realmente se perde nunca, que tudo se transforma, que a energia que eram essas pessoas continua a existir no universo de alguma forma, que não podemos ver, mas que podemos sentir se nos abrirmos a isso. Digo-lhes que o amor que sentiram não morreu com a pessoa, que esse amor continua vivo neles, que é a sua responsabilidade agora fazer algo bonito com esse amor, honrar os que se foram vivendo plenamente, amando generosamente, sendo a melhor versão de si mesmos que possam ser. E digo-lhes a verdade mais difícil de todas, que eventualmente eles também morrerão, que todos morreremos, que esta conversa que estamos a ter agora mesmo terminará algum dia, que este momento é único e nunca voltará, e que isso, longe de ser aterrador, é o que faz com que tudo importe, é o que faz com que cada respiração seja preciosa, cada encontro seja significativo, cada ato de bondade seja sagrado. Olha, irmão, se chegaste até aqui comigo, se caminhastes através desta história de dor e transformação, então já sabes do que estou a falar. Já sabes que a vida é frágil, que o amor é poderoso, que a perda é inevitável, que a morte é parte da vida. E se ainda não experimentaste uma grande perda, algum dia o farás, porque é parte de estar vivo, parte de amar, parte de atrever-te a abrir o teu coração a algo maior que tu mesmo, sabendo que eventualmente esse algo se irá. Mas quando chegar esse dia, quando te encontrares de pé em frente ao abismo da dor mais profunda que conheceste, quero que recordes esta conversa. Quero que recordes que ouviste a história de alguém que caiu nesse abismo e encontrou o caminho de volta, não à vida que tinha antes, mas a uma vida nova, mais profunda, mais real, mais conectada com o que realmente importa. Quero que recordes que a dor é o preço do amor, e que é o melhor preço que existe, o único preço que vale a pena pagar. E quando estiveres pronto, quando tiveres chorado todas as lágrimas que precisas chorar,
Quando tiveres gritado todos os protestos que precisas gritar, quando finalmente te rendas à realidade de que não podes mudar o que aconteceu, então poderás começar o trabalho real. O trabalho de transformar a tua perda em sabedoria, a tua dor em compaixão, o teu amor particular em amor universal. O trabalho de viver de uma maneira que honre os que se foram, não agarrando-te a eles, mas deixando-os ir com gratidão. Não construindo monumentos à tua dor, mas construindo uma vida que reflita tudo o que de bom te deram. Esse é o trabalho, irmão. E é o trabalho mais importante que alguma vez farás. A Lucia e a Clara foram-se há mais de 20 anos, mas estão mais presentes na minha vida agora do que quando estavam vivas de certas maneiras. Estão em cada canção que canto, em cada pessoa que abraço, em cada momento de beleza que me permito experimentar plenamente. Estão na minha capacidade de me sentar com alguém que está a sofrer e não tentar arranjá-lo, mas simplesmente estar ali, presente, testemunha da sua dor. Estão na minha compreensão de que nada dura, e que isso é exatamente o que faz com que tudo seja precioso. Assim, esta noite, enquanto termino de te contar esta história, quero que saibas que não estás sozinho na tua dor, que milhares, milhões de pessoas antes de ti caminharam este caminho escuro, e milhões mais o caminharão depois. E todos chegamos à mesma compreensão eventualmente, que o amor é eterno mesmo quando tudo o resto é temporário, que a morte não é o fim de nada, mas a transformação de tudo, que perder o mais precioso na tua vida te ensina que nunca tiveste nada para perder em primeiro lugar, porque nunca possuíste nada, apenas experimentaste coisas, apenas amaste coisas, apenas foste o espaço onde a vida se experimentou a si mesma por um tempo. E quando entendes isso realmente, quando o sentes nos teus ossos em vez de apenas pensá-lo na tua cabeça, então és livre. Livre para amar sem medo, para viver sem te agarrares, para dar sem esperar, para seres simplesmente este milagre consciente que és, aqui e agora, vivo, acordado, presente neste momento que nunca voltará, mas que sempre será parte do tecido eterno de tudo o que é. Essa é a minha história, irmão. Essa é a verdade que a Lucia e a Clara me ensinaram com a sua vida e com a sua morte. E agora é tua também, para fazeres com ela o que precisares de fazer, para encontrares nela o que precisares de encontrar, para a recordares quando a dor vier, como inevitavelmente virá, e precisares de saber que há alguém que esteve lá, que sobreviveu, que encontrou significado no sofrimento e beleza nas cinzas. Vemo-nos do outro lado, amigo. Todos nos vemos do outro lado.